Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 22 de outubro de 2019, vamos gravar o primeiro vídeo do dia e vamos abordar dois assuntos aqui. A gente vai falar sobre as novidades do Campeonato Carioca de 2020. Teve uma reunião, um arbitral, e vamos falar a partir de hoje do jogo referente à 28ª rodada entre Ceará e Vasco da Gama. Rapidamente, eu vou dar ênfase aqui para a reunião que houve na Federação Carioca de Futebol, o arbitral. O presidente Alexandre Campelo não foi à reunião. A gente não sabe o que esse sujeito faz no Vasco da Gama. Mandou o André Mazuco para representar o Vasco da Gama. E no Campeonato Estadual de 2020, o Fluminense vai ficar assentado do lado direito do Maracanã. Mais uma prova de falta de representatividade. Este ano de 2019, o Vasco lutou tanto para manter o seu direito adquirido. O Vasco da Gama, que por ser o primeiro campeão estadual jogando na era do Maracanã em 1950, tem aquele lugar adquirido. Era para ser do Vasco da Gama, assim manda a tradição. Embora muitos não dê valor, foi um direito adquirido do Vasco da Gama jogando dentro de campo. A Federação Carioca, por intermédio do senhor Rubens Lopes, presidente da FERJ, entendeu que por Fluminense e Flamengo serem os gestores do Maracanã, o Fluminense teria o mando de campo. Eu espero que os jogos do Vasco da Gama, então, os clássicos, até contra a equipe do Flamengo, sejam em São Januário. Eu espero que daqui para frente o Vasco não use mais o Maracanã para nada. Só em clássico mesmo, onde o mando não for pro Vasco. A gente vai ter o VAR nos clássicos, nas semifinais e nas finais do Campeonato Carioca de 2020. Agora, é inadmissível o presidente do Vasco da Gama não ir até o arbitral para poder representar o Vasco da Gama. Infelizmente, esta é mais uma postura omissa e frouxa do presidente Alexandre Campelo. Dito isto, vamos falar aqui sobre o Campeonato Brasileiro. Acabou a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco definitivamente se afastou da zona de rebaixamento. Estamos agora 9 pontos afastados da zona de rebaixamento. Ao meu ver, o Vasco não tem que se preocupar mais com esse fantasma. Agora o nosso campeonato é no mínimo para poder pleitear uma vaga na Copa Sul-Americana ou até mesmo para a gente almejar o G6. O Vasco está a 5 pontos do G6. O primeiro time a integrar o grupo dos 6 é o Internacional com 42 pontos. Então o Vasco tem plenas condições aí de conseguir entrar nesse seleto grupo. O Vasco, que tem um compromisso muito importante frente ao Ceará,
jogo referente à 28ª rodada, que vai ocorrer no sábado às 17 horas lá no Castelão. O técnico Vanderlei Luxemburgo deu folga para os atletas até quarta-feira, então a representação do Vasco só será amanhã. Hoje é um dia de folga para o futebol profissional do Vasco da Gama. E fica aquela questão no ar. Possivelmente o técnico Vanderlei Luxemburgo deve fazer mudanças no time, não porque o time está mal, mas porque, principalmente com as mexidas que ele fez no jogo contra o Internacional, a equipe ganhou uma postura melhor na parte ofensiva. Provavelmente o Ribamar deve ser sacado do time para dar lugar para o Guarim. Com isso, o Marrone deve jogar ali como centroavante. Fica aquela questão ali no meio campo. Bruno Gomes continuará como titular ou ele vai optar pelo retorno do Raul? É uma incógnita aí que a gente vai saber nos próximos treinamentos do Vasco da Gama. Ontem o Vasco desembarcou no Rio, no aeroporto Santos Dumont. Me pegou de surpresa o fato do Henriques chegar no aeroporto, o zagueiro, com a cadeira de roda. Ele fez exames de imagem e ficou constatado que ele está com edema no tornozelo. Pode ser uma dúvida aí para esta partida frente ao Ceará no sábado. Caso ele não jogue, naturalmente o Ricardo Graça, esse belíssimo zagueiro, deverá ocupar essa vaga. O Vasco, que nesse segundo turno faz uma campanha muito boa, atendendo muito além das expectativas. O Vasco tem a 4ª colocação no retorno. O Vasco está com 14 pontos neste retorno. E impressionante como o Vasco melhorou. O Vasco se encontrou. O calcanhar de Aquiles do Vasco da Gama ainda continua sendo a parte ofensiva, visto que o Vasco conseguiu ajeitar a sua defesa. A defesa do Vasco da Gama está muito sólida, bastante sólida. Então, o Vasco não tomando gols já é um indício de muita melhora mesmo. A gente espera aí que o ataque do Vasco venha a corresponder nesta partida aí contra o Ceará. O Ceará ontem que conseguiu um belíssimo resultado jogando fora de casa, venceu a equipe do Bahia lá em Pituaçu por 2-1, uma vitória para ser aplaudida, esta vitória do Ceará. Com isto o Ceará saiu da zona do rebaixamento e o Ceará vai jogar o jogo da vida dele. O Ceará não vai querer ir novamente para a zona do rebaixamento e promete fazer um jogo duro com o Vasco da Gama jogando em seus domínios. Então o Vasco tem que tomar muito cuidado com esta equipe do Ceará. Não é porque ganhamos do Internacional lá no Beira-Rio, em Porto Alegre, que esse jogo aí é favas contadas, que o Vasco terá facilidade. Não, vai ser um jogo difícil. Essa equipe do Ceará vem conseguindo se superar, até porque antes de conseguir essa vitória contra o Bahia, jogando fora de casa, perdeu para o Santos, e é uma equipe que soube se recuperar aí neste campeonato brasileiro. Então, mesmo com este grau de dificuldade que será esse jogo contra o Ceará, empurrado pela sua torcida,
Entendo que o Vasco da Gama tem sim, jogando com humildade, como vem jogando, fazer um jogo digno e pelo menos trazer um ponto para o Rio de Janeiro. Então, meus amigos, esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar neste vídeo pela manhã. Falar do arbitral, da incompetência do Alexandre Campelo e da participação aí do Vasco da Gama, principalmente neste segundo turno, que é digna de aplausos. Valeu, meus amigos. Saudações vascaínas e Vasco neles.